Boa noite a todos. Estamos felizes por estarmos aqui hoje com vocês, rezando o 5º dia da nossa novena missionária de 2021. Eu sou o Leandro. Eu sou a Paloma. Nós fazemos parte do Ministério do Leitorado da Paróquia São João Batista. Vamos iniciar. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a este encontro. Gratidão de cada um de vocês por aceitarem o convite para juntos rezar e refletir o tema deste mês missionário. Jesus Cristo é missão. Com seu lema, não podemos deixar de falar sobre o que vimos e ouvimos. Para que este momento seja vivido na sua profundidade, invoquemos a Santíssima Trindade. Em nome do Pai que nos criou, do Filho que nos salvou e do Espírito Santo que nos une por amor. Mais uma vez. Em nome do Pai que nos criou, do Filho que nos salvou e do Espírito Santo que nos une por amor. No ano passado, o mês missionário foi celebrado com o impacto pela chegada da pandemia da Covid-19 em nossas vidas, com a dor e o sofrimento de tantos que foram acometidos por ela e outros que não resistiram e fizeram a Páscoa definitiva à casa do Pai. A pandemia prossegue e cada vez mais tem evidenciado e ampliado o sofrimento, a solidão, a pobreza e as injustiças que tantos já padeciam. É necessário, nestes tempos sombrios, o testemunho de missionários e missionárias da compaixão e da esperança. Supliquemos ao Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações de vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O mês missionário pede nossa concentração para a experiência da força do amor de Deus, sentindo sua presença em nossa vida pessoal e comunitária, e assim seguirmos, anunciar e partilhar o que vimos e ouvimos. A relação de Jesus com os seus discípulos, a sua humanidade que nos é revelada no mistério da encarnação, no seu Evangelho e na sua Páscoa, mostram-nos até que ponto Deus ama a nossa humanidade e assume as nossas alegrias e sofrimentos, os nossos anseios e angústias. Somos convidados a reavivar em nós os mesmos sentimentos que havia em Jesus Cristo, respondendo com fidelidade à urgente necessidade de sermos missionários da compaixão e da esperança, capazes de lembrar profeticamente que ninguém é salvo por si mesmo. Quais são as intenções que nos animam na missão? E por isso, o que queremos apresentar para juntos rezarmos nesta novena? Unidos e unidos a todos os grupos da novena missionária do Brasil, rezemos a oração do mês missionário. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, comunhão de amor, compaixão e missão, nós te suplicamos, derrama a luz da tua esperança sobre a humanidade que padece a solidão, a pobreza, a injustiça, agravadas pela pandemia. Concede-nos a coragem para testemunhar com ousadia profética e crendo que ninguém se salva sozinho. Tudo o que vimos e ouvimos de Jesus Cristo, missionário do Pai.
Maria, Mãe Missionária, e São José, protetor da família, inspire-nos a sermos missionários da compaixão e da esperança. Amém. Quinto dia da novena missionária. O que vimos e ouvimos das populações em situação de rua e de abandono. Olhar para a vida. Irmãos e irmãs, escutemos o relato de pessoas que vivem na rua e os desafios que enfrentam. Rosineide é mãe. Tem um filho adolescente e uma menina de 4 anos. Viciou-se em crack. Seu casamento acabou quando vendeu tudo o que tinha em casa. Seus filhos precisaram ficar com a avó paterna. Rose, como gosta de ser chamada, está na rua há 3 anos e hoje está com um grande medo, a pandemia. Diz que não quer morrer, mas sim deixar as drogas e poder viver ao lado dos filhos. Os albergues estão cheios. É muita gente tossindo sem máscara. Tenho medo da Covid. Perdi meu cobertor em um temporal e estou passando frio. Com o comércio fechado, nossa situação fica pior. A fome aumentou. Nossa sorte são as quentinhas que a igreja dá. Antônio Carlos, há 3 anos vive na rua. Conta que após perder a esposa e o emprego, entrou em depressão. Sem querer incomodar seu único irmão, a única saída foi ir para a rua. Joel é ajudante de pedreiro e Márcia diarista. Há um ano estão sem emprego. A rua foi a única saída. Após perambularem pela casa de parentes, a filha tem 2 anos. Buscaram receber o auxílio emergencial, mas foi em vão. A saída foi montar barraca debaixo de um viaduto com poucos moradores. Os dois recolhem material reciclado para fazer algum dinheirinho. Tanto nos grandes centros urbanos quanto nos pequenos, cresce o número de pessoas em situação de rua pelo Brasil, chegando a quase 222 mil, segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. O crescimento foi de 140% entre os anos de 2012 e 2020. Entre outros fatores, o que leva a essa situação é o uso de álcool, drogas, perda de emprego e conflitos familiares, como ouvimos nos depoimentos. Quem escolhe viver assim é um grupo menor, provavelmente pela noção de liberdade que a rua proporciona. Marginalizados pela sociedade e esquecidos pelo poder público, moradores em situação de rua são taxados de lixo humano. Como avaliou o sociólogo polonês Zygmunt Bauman, uma vez que são considerados inúteis e por isso descartáveis. Fala-se muito pouco sobre os riscos a que estão expostos, como a fome, o frio, o desprezo, o abandono e a violência. Tudo isso agravados ainda mais por força da pandemia, intensificados pela dificuldade de higienizar as mãos, manter o distanciamento, ter boa alimentação e um abrigo digno e seguro. O desafio é implementar políticas públicas emergenciais para atender dignamente a essas pessoas. Como bem nos falou o Papa Francisco, a rua não é lugar para morar, muito menos para morrer. A palavra de Deus ilumina a nossa vida. Leitura do texto bíblico, Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículos de 27 a 30. Naqueles dias, desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia. Um deles, chamado Ágabo, levantou-se e, movido pelo Espírito, anunciou que estava por vir uma grande fome por toda a terra, como de fato aconteceu no tempo do imperador Cláudio. Os discípulos, então, cada um segundo suas possibilidades,
decidiram mandar uma ajuda para os irmãos que viviam na Judéia. Assim foi feito, e enviaram a ajuda aos anciãos por meio de Barnabé e Saulo. Vamos fazer uma pequena reflexão. O texto tem como pano de fundo um acontecimento histórico. Aquele fato tornou-se uma ocasião para que as comunidades cristãs dessem prova da sinceridade do seu amor fraterno. A partilha é apresentada como um dever. Sabendo que os cristãos da Judéia passavam por grandes necessidades, os cristãos de outras regiões do império enviam donativos para socorrê-los. Eles sabiam que os problemas materiais não se resolviam com boas intenções, mas com ajuda concreta, com dinheiro. Esses donativos não eram esmolas, mas sinal de solidariedade, unidade e comunhão, de percepção das exigências da fraternidade cristã. O texto mostra como os primeiros cristãos exerciam a caridade entre eles. Embora distantes um dos outros, eram solidários, praticavam os ensinamentos dos apóstolos. Assim formou-se a Igreja da Partilha, das necessidades materiais e espirituais. A comunidade cristã não pode limitar-se a viver bem internamente, entre os de dentro, mas precisa expandir esse viver bem, entender que o amor não tem fronteiras e só ele constrói laços universais de fraternidade. Por isso, a coleta descrita no texto aponta para uma comunhão além fronteiras. Embora no mundo político, social e econômico exista todo tipo de preconceitos, o Evangelho exige que todas as barreiras segregadoras sejam superadas. O amor é gratuito e generoso, portanto, cada qual deve verificar o que pode oferecer e partilhar, sempre pensando nos irmãos que estão em situação de miséria e sofrimento. O critério não é pensar em si, mas nos outros. O que Deus quer dizer para nós? O que o texto nos faz dizer a Deus? Preces. Irmãos e irmãs, o que vimos e ouvimos das populações em situação de rua e abandono. Os pobres não só sofrem a injustiça, mas também lutam contra ela. Ao nosso bom Deus, dirigimos a nossa súplica. Espera no Senhor e sê corajoso. Todos. Espera no Senhor e sê corajoso. Despertai, Senhor, na consciência dos governantes, a sensibilidade de trabalharem para que todas as famílias tenham moradia, terra e trabalho. Rezemos. Espera no Senhor e sê corajoso. Jesus veio ao mundo e assumiu sobre si nossas dores. Dai-nos força, Senhor, para trabalharmos para que todos tenham vida e vida em abundância. Rezemos. Espera no Senhor e sê corajoso. Fortalecei, Senhor, em nós cristãos e na Igreja, a coragem profética para combater o império da ganância que exclui do convívio social uma multidão de irmãos e irmãs nossas. Rezemos. Espera no Senhor e sê corajoso. Compromisso com a vida. Que compromisso somos chamados a assumir com as populações em sua situação de rua? Quem sabe, ao longo deste mês de outubro, procuremos dar tempo para escutar histórias de vida de pessoas em situação de rua e abandono? Fica o desafio. Perceber as necessidades, ouvir, estar disponível. Celebrar a vida. Todos conosco. Senhor Jesus, vós que tivestes um olhar de compaixão para as multidões que eram como ovelhas sem pastor, dá-nos a coragem profética de ir ao encontro das autoridades constituídas
para defender o direito dos sem-teto de terem um local digno para viver. Ajuda-nos, Jesus, a trabalhar para que todos tenham vida e vida em abundância. Unidos rezemos um Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Que nosso Deus de Trindade, fonte transbordante de amor, console as populações em situação de rua e abandone. Abençoe a todos os que se dedicam a essa missão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, agradecemos a todos que nos acompanham nesta novena missionária Jesus Cristo é Missão e convidamos a todos para assistirem amanhã o 6º dia da novena às 18 horas no Facebook e no YouTube. Boa noite a todos, muito obrigada e fiquem com Deus. Obrigado.